Olá, boa noite. Chegando um pouquinho atrasada hoje. Surgiu um imprevisto aqui, mas agora tá tudo bem. Vamos bater esse papo maravilhoso sobre a mente criativa da fase pré-menstrual. Bem-vinda, Natália. Eu gosto de sempre fazer uma introduçãozinha, né, falando do que é esse Degustando a TPM. A proposta é que seja uma coisa bem leve mesmo, suave, é um bate-papo mesmo pra gente trocar ideia. Não é nada assim que eu tenha preparado, uma aula, né, como às vezes eu faço aqui uma aula sobre planejamento, sobre exercícios de, enfim, autoobservação, de clareza, né, que são os eixos aí do método de produtividade cíclica. A proposta desse Degustando a TPM é só a gente conversar um pouco sobre essa fase, né, sobre a fase pré-menstrual, que muitas mulheres consideram ela desafiadora, né? Bem-vinda, Andréia. Então eu tive essa ideia de criar esse momento para a gente mais conversar mesmo, trocar ideia. Eu quero que vocês interajam mesmo comigo, contem aí as experiências de vocês, né, com base no que a gente for conversando, tá bom? Primeiro vão me falando aí de onde vocês falam, se já faz tempo que vocês estão aqui no Produtividade Cíclica, não me lembro muito do nome de vocês por aqui, mas também tem entrado muita gente, né? Ainda bem. E aí, às vezes eu não. Às vezes vocês aparecem, mas eu não tô vendo, né? Sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui comigo, é um prazer estar trocando essa ideia. Para mim, a fase pré-menstrual sempre foi algo desafiador até poucos anos atrás, mas era muito um lugar de não consciência. Então eu não tinha muita consciência de que tudo aquilo que eu sentia, né, que fazia parte da fase pré-menstrual, eu só sabia depois. Então eu menstruava e aí eu fazia a reflexão do pós, né? Ah, tá, agora eu entendi por que eu estava irritada na semana anterior. Mas no momento que eu estava passando eu não tinha essa consciência, né? E eu passei por um trabalho muito importante de ressignificar a fase pré-menstrual, de entender que tudo aquilo tinha um porquê, né? Todas aquelas mensagens faziam sentido, que era um momento de interiorização, que era um momento de maior conexão comigo mesma e que era um momento de prestar atenção, né? Nas coisas que muitas vezes eu não prestava atenção ao longo das outras fases do ciclo. Queria que vocês fossem compartilhando aí também um pouco como é que é a fase pré-menstrual para vocês, se vocês têm sintomas de TPM, né? Os clássicos sintomas ou algum sintoma específico. Se vocês têm essa consciência, se vocês se observam, se percebem que existe esse momento, né, de interiorização e esse momento em que vem à tona mesmo as nossas insatisfações, né, as coisas que a gente precisa mudar aí na nossa vida ou em nós mesmas, né? É bom sempre lembrar que as mensagens sempre são sobre nós mesmas. Nunca é sobre outras pessoas, né? Então é algo que a gente precisa mudar ou na nossa vida, ou nas nossas relações, ou na relação da gente com a gente mesmo, né? E o de fora é, na verdade, um reflexo do que a gente está trabalhando ali dentro, né? É como eu acredito. Então eu tive essa ideia, né? Como eu falei, de começar essa série, digamos assim, Degustando a TPM, sempre trazendo um tema diferente e e, e deixar livre. Então, começar falando sobre esse tema e deixando livre para a gente ir trocando ideia por aqui, tá? Eu escolhi hoje o tema da mente criativa da fase pré-menstrual, porque no início da semana eu escutei um áudio que eu achei muito interessante, assim, que fez sentido para mim, de que há momentos assim pra gente
que o momento da pergunta é diferente do momento da resposta. Então, a fase pré-menstrual costuma ser uma fase em que a gente está com essa mente mais criativa. E não só criativa do ponto de vista de atividades, né, digamos assim, atividade que a gente considera criativa, né, sei lá, atividade que a gente faz com as mãos, pintura, desenho, ou escrever, alguma coisa nesse sentido, né, essa criatividade mais senso comum, digamos assim, mas é uma fase criativa no sentido também da gente se abrir para soluções, né, buscar novas soluções, buscar novas experiências, vivenciar novas experiências. Então, eu ouvi esse áudio que falava justamente que a vibração da pergunta é diferente da vibração da resposta. Então, existe um momento para a gente fazer as perguntas e um momento para a gente se acalmar, né? Meditar, se tranquilizar e aí se abrir para as respostas. E aí, por isso que eu quis trazer esse tema, porque a fase pré-menstrual costuma ser uma fase muito que oscila bastante, né, para muitas mulheres. Então, para a gente entender como usar essa habilidade que é comum da fase pré-menstrual a nosso favor. Então, como usar, né, esse momento em que a gente tá ali oscilando, né, que rola o momento de maior insatisfação, mais questionamento e ao mesmo tempo essa abertura, esse contato, né, mais direto com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente, que traz essas opções de respostas que, se a gente for pensar racionalmente, a gente não tem acesso, né? Inclusive, recentemente teve uma das meninas aqui que até fez uma pergunta nesse sentido. Pelo que eu entendi, ela trabalha com advogando, né? Como é que chama? Até esqueci o nome. Audiências. Trabalha com audiências. E aí ela falou que percebe bastante o momento em que tipo assim, quando ela tá na fase pré-ovulatória, que ela consegue raciocinar bem, ter um raciocínio muito rápido do que responder ali no momento da audiência, e ela queria uma dica para o que fazer no caso da fase pré-menstrual, que ela percebe que não consegue raciocinar. Então é justamente a gente entender que durante a fase pré-menstrual não é o lugar do raciocínio, do pensamento lógico, é o lugar da intuição, é o lugar de se abrir para receber. Né? Então não é um lugar da gente pensar num problema e numa solução de forma lógica. É justamente um lugar da gente se abrir para novas possibilidades. E aí utilizar, né, a nosso favor essa mente criativa, essa mente criativa da fase pré-menstrual para deixar fluir mesmo. Deixar fluir mesmo. Então vamos lá. Compartilhem aí comigo como costuma ser isso para você. Como costuma ser a fase pré-menstrual para você? Vai me dizendo aí o que acontece com você para a gente poder ir trocando ideia, né? Como eu falei, a proposta desse bate-papo aqui é a gente trocar ideia mesmo, tá? Então, por exemplo, como é que acontece? Eu vou falando como é que acontece comigo, enquanto vocês vão aí compartilhando também para eu poder ler, tá bom? Como é que acontece comigo? Para mim, eu percebo claramente momentos distintos ali, durante a fase pré-menstrual. Então, depois que ocorre a ovulação, né? E aí eu passo uns dias ali que já é o início de uma fase pré-menstrual, mas com muito da energia da fase ovulatória. Então, eu tenho uma queda de energia muito grande na ovulação, enfim, também tem a questão de sentir dor, né? Tem a questão do meu desejo de ser mãe, então às vezes alguns ciclos eu entro, né, num lugar de um pouco de tristeza, né, aquela sensação de mais um óvulo perdido, aquela coisa assim que não tem lógica racional, mas eu percebo que logo depois da ovulação, essa energia, né, esse início da fase pré-menstrual, uma energia muito de fase ovulatória. O que seria isso? Uma energia muito de
querer mais contato com as pessoas, sabe? Sentir falta, assim, dos meus familiares, querer mandar mensagem, lembrar muito das pessoas. Então, essa energia muito do olhar para o outro, do estar mais próxima do outro, do querer estar mais próximo do outro, né? Fico muito mais compreensiva, dá para perceber isso, né? Enquanto em algumas outras fases não estou com muita paciência para ouvir outras pessoas. Nesse momento aí do início da fase pré-menstrual eu percebo esse movimento de compreensão. E aí quando vai passando os dias e eu vou chegando mais pro final da fase pré-menstrual, aí rola um pouco isso de as energias, digamos, que são mais que as pessoas costumam considerar que são da fase pré-menstrual, né? Então, os sintomas da TPM, então muita irritação, muita frustração, né? Aquela cansaço mesmo físico, né? Desânimo mesmo, né? Falta de vontade. E isso mais ali para o final da fase pré-menstrual. A minha fase pré-menstrual dura ali em torno de uns 9, 10 dias, depende aí do ciclo. Mas assim, eu não quero que vocês se preocupem nesse momento com esses detalhes, digamos assim. Porque vocês, com o tempo, vocês vão perceber, vão entender que as fases elas não são iguais, né? Então não é o mesmo número de dias para cada fase. Então tem fases maiores, tem fases menores. No geral, a fase pré-menstrual e a pré-ovulatória são fases maiores e a fase ovulatória e menstrual costumam ser fases menores. Mas isso é algo que não é regra, né? Varia de mulher para mulher, tem mulher que tem fase menstrual maior, né? Fica menstruada por mais tempo, isso varia muito. A minha, atualmente, fase pré-menstrual tá ali em torno de 9 dias. Então, no início, no meio, ali uns 6 dias, eu tô mais com essa energia. No meio começa a rolar aquela energia criativa, aquela vontade de mexer mais com as mãos mesmo, né? Eu gosto muito de costurar, enfim, fazer atividades manuais, bordar. Agora eu tô querendo aprender a fazer amigurumis, mas ainda não tive coragem de começar essa nova ideia aí. E aí no final rola, né, essa mistura já com a fase menstrual, né? Então baixa de energia, irritação. E aí assim, eu gosto muito de lembrar para vocês, né, que por que é tão comum esses sintomas aí de frustração e irritação. E aí falem aí pra mim se vocês sentem isso na fase pré-menstrual. Dá um oizinho aí pra mim se vocês sentem isso na fase pré-menstrual. Por que costuma ser tão comum isso? Porque na grande maioria das vezes a gente não para prestar atenção, né, ao longo do ciclo, nessas coisas com as quais a gente não está satisfeita na nossa vida, né? E aí, nesse momento, como a gente está naturalmente nesse momento de interiorização, as informações do subconsciente, elas vêm à tona, elas explodem mesmo. Então, a gente traz isso à consciência, né? É algo que está ali dentro da gente e, nesse momento, a gente traz a consciência. E aí rola esse impulso de querer mudar, né? Esse impulso para a mudança. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa energia de mudança, por isso que a fase pré-menstrual é considerada uma fase ativa do ciclo, então a gente tem essa energia para mudança, muitas vezes, especialmente no final dela, a gente não tem energia física para entrar em ação. Energia física para colocar em prática essas mudanças que a gente quer realizar. E aí rola esse conflito. Então, o desejo de mudar, mas não tem a energia para mudar. E aí a gente entra nesse conflito e a gente acha que nada tá dando certo e a gente se sente frustrada. Ei, Márcia, boa noite. Que bom ter você aqui. E aí é isso que acontece. Por isso que é tão comum muitas mulheres sentirem, né, terem isso, essa coisa da frustração durante a fase pré-menstrual. E aí, vamos lá especificamente ao tema de hoje, né? Sobre a mente criativa. Então, acontece bastante, é muito comum, né? A gente realmente ter essa coisa mais criativa, tanto do ponto de vista
da criatividade, do senso comum, ter vontade, né, de criar mais coisas com as mãos, né, pintura, desenho, música. Para mim, eu já percebi também que muitas vezes ideias de músicas vêm na fase pré-menstrual. Mas tem aquela coisa que eu falei da solução de problemas. Então, o que eu proponho para vocês, né? Entrando ali no que eu falei mais cedo de que o momento da pergunta é diferente do momento da resposta. Na verdade, a vibração do momento da pergunta é diferente da vibração da resposta. A dica que eu dou é para vocês estarem em constante observação, então vocês perceberem como é essa dinâmica da fase pré-menstrual de vocês. Então, existe realmente mais no começo, mais no final da fase, eu fico mais oscilando muito o meu humor, né? Às vezes estou tudo bem, daqui a pouco já estou mal, mas no início da fase eu sou mais estável. Então, observar isso aí. Como acontece essa dinâmica para vocês? Como vocês percebem essa dinâmica? Então, como vocês percebem a variação dentro da própria fase pré-menstrual? Entendeu? E aí, a partir daí, aí você vai tirar o momento. Então, o momento que comumente vocês estão mais tranquilas, digamos assim, né? Estão numa vibração mais suave, é o momento de fazer as perguntas, tá? Então, de forma bem, digamos, detalhada. Então, de repente, sei lá, você tá com alguma questão para resolver, algum problema pessoal ou algum problema profissional no trabalho, né? Alguma coisa que você precisa resolver, ou que não chega a ser um problema, mas, sei lá, você quer ter uma ideia nova, alguma coisa, e parece que aquela coisa não tá vindo, né? Às vezes a gente sente que tá meio... que falta inspiração, digamos assim. Então você vai pegar esse momento que você tá mais tranquila e você vai escrever essa pergunta, essa questão aí que você não tá conseguindo resolver, tá? E aí escreve mesmo em detalhes, tudo que você quer saber, tudo que você gostaria de entender, tudo que você gostaria de... as ideias que você gostaria de ter, né? Escreve ali bem em detalhes, tá? E aí você deixa aquilo lá. Então, no momento que você está escrevendo, não é a hora, especialmente na fase pré-menstrual, não é a hora de você querer descobrir as respostas. É só a hora de jogar as perguntas, tá? E aí, quando você fizer isso, aí você vai fazer algo que você gosta, tá? Aí você vai meditar, você vai caminhar. Outro dia eu tava aqui... Foi antes de ontem, eu acho. Eu saí aqui para entregar uns tecidos, tinha umas meninas andando de bicicleta aqui, umas crianças andando de bicicleta aqui na garagem. E aí eu tava meio assim, sabe? Aquela coisa assim, meio de fase pré-menstrual, aquela coisa meio indefinida. Eu falei, quer saber? Vou pegar meu skate, vou andar com essas meninas aí. E aí peguei meu skate e foi super divertido, porque elas ficaram doidas para aprender a andar e eu fiquei ali ensinando, né? Com um pouquinho de medo, né? Porque medo delas caírem, mas deu tudo certo. E aí foi muito legal, assim. E aí depois eu já voltei super tranquila, sabe? Para fazer o meu trabalho. Então a ideia é que você pegue o momento ali, faça as perguntas e deixe fluir. Deixe fluir. Quando você estiver muito agitada, tipo assim, naquele momento de TPM, brava, assim, irritada com tudo, anota. Anota todas as mensagens, só anota, sem julgamento, não precisa julgar o que você está sentindo, o que você está pensando, sem julgamento nenhum. Anota todas as mensagens, já deixa um caderninho separado só para isso. Mensagens da TPM, né? Anota tudo lá, e aí você vai ter esse momento para detalhar todas essas perguntas, fazer todas essas perguntas, né, para o seu cérebro, para o universo, para o que você acreditar aí que funciona. E depois você vai ter o momento de receber as respostas, tá? Que aí é essa vibração diferente. É a vibração
do momento que você está fazendo algo divertido, do momento que você está meditando, do momento que você está tranquila, que você está de boa, que você não está pensando naquele tema, naquele assunto, entendeu? Não está ali fritando, né, a cabeça para ter uma resposta racional sobre aquilo. E aí, nesse momento, eu posso te garantir, principalmente se você aproveitar essa energia da fase pré-menstrual, que as respostas vão vir. Então é bom que você esteja, inclusive, com. Pode ser até o mesmo caderninho, né? Perguntas e respostas, mas ali com a folhinha separada, e você esteja com ele na mão. Porque elas vão vir, e aí você vai poder escrever lá essas mensagens, essas respostas, né? De ideias que num outro momento você talvez não tivesse acesso. Entendeu? Que de repente numa fase pré-ovulatória, que você está mais racional, você não teria acesso. De pensar de uma forma mais ampla, de perceber que existe a possibilidade de outras soluções que você não tinha pensado antes. Entendeu? Então por isso que eu quis trazer esse tema, porque fez muito sentido para mim essa questão de que a vibração da pergunta é diferente da vibração da resposta, e fez muito sentido dentro da proposta aqui do Produtividade Cíclica, que é de justamente fazer algumas perguntas durante a fase pré-menstrual. Então, por exemplo, no planejamento cíclico, eu indico que você, nesse momento, anote, né, todas essas mensagens, mas não é o momento de tomar nenhuma decisão, de fazer nada assim, relacionado a isso nesse momento. E pense nos seus objetivos de uma forma mais intuitiva, sabe? Sem ser racional, você deixar fluir mesmo. É tipo uma chuva de ideias, um brainstorm de ideias para você fazer durante a sua fase pré-menstrual. E aí, quando você passar para a fase menstrual, finalzinho da pré-menstrual, início da menstrual, aí é o momento de você ouvir mais essas respostas, né? Por exemplo, no planejamento, aí eu indico que é o momento de você pensar nas prioridades do ciclo, você pensar nas mudanças que você precisa fazer para alcançar o que você quer alcançar, né? Então, a ideia é essa. Então, esse impulso, essa energia de mudança, essa irritação, essa frustração, elas são extremamente importantes, extremamente benéficas para você criar a vida que você quer. Porque não tem como a gente mudar algo que a gente não tem consciência. Não é verdade? Se a gente não tem consciência daquilo, não tem como a gente mudar. Então, a fase pré-menstrual, ela vem trazer isso. Essa consciência. Ela traz à nossa consciência aquilo que a gente não está satisfeita, aquilo que a gente quer mudar. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente ouvir essa fase. E virar essa chavinha dentro de mim foi muito transformador, assim. Porque eu passei de um lugar que eu achava a TPM um saco, né? Passar por aquela fase um saco, que eu não estava no meu estado normal e que eu não estava produtiva e nananã, para transformar, para ressignificar no momento mais importante do ciclo. Porque é o momento que me traz mais clareza. É o momento que me traz consciência das coisas que eu preciso mudar. É o momento que me traz consciência e clareza do que realmente é importante para mim, ou do que eu faço ali por convenção, sabe? Porque a sociedade diz que eu tenho que fazer, ou porque minha mãe diz que eu tenho que fazer, ou meu pai diz que eu tenho que fazer, ou porque minha amiga diz que eu tenho que fazer, ou meu crush diz que eu tenho que fazer, né? E aí eu consigo desvencilhar, né? É o momento ali de eu tirar as vozes externas e ouvir minha voz interna. Então foi uma ressignificação muito grande e foi por causa disso, né, que hoje eu consigo ter uma conexão muito maior com o meu ciclo e muito maior com o ser mulher, né? Acolher todos esses momentos, todas essas fases, todas essas mudanças, todas essas nuances. Então foi muito importante para mim. Então a ideia é essa. Então, fase pré-menstrual, momento ativo, momento de frustração, momento de irritação, é hora de anotar e fazer essas perguntas bem detalhadas, sabe? Pegar aquela questão que você não está conseguindo resolver
ou aquele problema que você está tendo, e só perguntar, só perguntar. Quando você for chegando no final da fase pré-menstrual, início da menstrual, aí é o momento de você se abrir para receber as respostas. E pode ter certeza que elas chegam. Porque quando a gente pede, a gente é atendido. E quando a gente pergunta, o universo responde. E aí muitas vezes são respostas que já estão dentro da gente. Só que a gente não tem acesso, né? Que a gente não tem consciência. E aí esse é o momento de parar para se abrir para ter acesso. Tá bom? Mas enfim, eu queria que vocês compartilhassem um pouco comigo aí como é que é a experiência de vocês pra gente poder trocar ideia. Porque como eu falei, eu não preparei nenhuma aula, não. A ideia era trazer esse tema e a gente conversar. Então me digam se faz sentido pra vocês isso, se realmente vocês percebem esse movimento no ciclo de vocês, né? Essa diferença entre início ali da fase pré-menstrual, quando vai chegando para a fase menstrual. Compartilhem aí comigo como é que funciona para vocês. Vou pegar minha água aqui. Como é que tem sido para vocês também essa experiência da produtividade cíclica, né? Do entender o ciclo, entender como usar isso de forma produtiva, né? De ressignificar tantas mensagens que a gente ouve, acho que desde pequena, né? Muitas vezes de mulheres mesmo, né? De que, TPM, não sei o quê. E de compreender Hey Joyce, e compreender que é um momento importante do processo, né? A Joyce está falando que está nessa fase, então compartilha comigo aí, Joyce, como é que é pra você, se você percebe como é que é a experiência da fase pré-menstrual pra você, se você fica irritada, como muitas mulheres, né? Ou se hoje você já entende as mensagens que a TPM traz e o quanto elas são importantes nesse nosso caminhar, né? Pra gente ir criando a vida que a gente deseja. Ei, Carla, não tinha visto você entrar. A Carla tá falando que tá começando a perceber as diferenças do ciclo dela. Ainda estou um pouco perdida nas sensações de cada fase. É natural, né? A gente, quando começa, a gente já quer respostas prontas, exatas, e não é assim que funciona, né? Até porque a ciclicidade, né, entender essas fases é algo extremamente particular. Então, por mais que eu fale aqui para vocês assim, a fase pré-ovulatória é mais ou menos assim, né? Existe a energia de ação. Vamos lá, vou aproveitar aqui pra gente falar um pouco sobre isso, Carla, que aí a gente já esclarece um pouco. Vai ficar o contrário, né? Mas tudo bem. Então, é mais ou menos isso aqui, né? A gente passa por 4 fases ao longo do ciclo: ovulatória, pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória, né? A pré-ovulatória e pré-menstrual são fases ativas do ciclo, mas com uma diferença. Qual é a principal diferença? É isso que eu falei mais cedo. Então, a fase pré-ovulatória é uma ativa voltada para fora. Então, geralmente é esse momento que a gente quer fazer a mudança, quer colocar novos projetos do mundo e tem energia para isso. Tem energia, tem clareza mental, consegue, né, perceber o que a gente precisa fazer no detalhe para chegar lá. Então é esse momento. Já a fase pré-menstrual é uma fase ativa para dentro. Então, por isso que rola muito esse conflito. Porque a gente tem o impulso para mudança, então coisas que estavam no nosso inconsciente, que a gente não tinha acesso antes, a gente começa a ter acesso naquele momento, então a gente, né, começa a perceber coisas que a gente estava irritada,
coisas que não estavam funcionando, a gente quer mudar, mas muitas vezes não tem energia nem clareza mental para isso. E aí por isso ocorre esse conflito interno e essa frustração, né? Parece que nada está funcionando, mas é só isso. É só uma diferença porque a gente tem um impulso para mudança e não tem energia. E tá tudo bem, porque vai ter um outro momento do ciclo que a gente vai ter energia para fazer essas mudanças. Por isso esse é o momento de só anotar as coisas, tá? E aí a fase ovulatória e menstrual são fases passivas do ciclo, com essa mesma diferença. A ovulatória ela é passiva para fora e a menstrual ela é passiva para dentro. E aí o que seria uma fase passiva? É uma fase que a gente tá mais de boa com o fluxo das coisas. Então não tem esse impulso, essa necessidade de mudança e de ação, né? A gente está mais compreensiva ali com o fluxo das coisas, está mais compreensiva com as pessoas, está entendendo o lado das pessoas. Então, na ovulatória é passiva para fora, nesse sentido aí, de estar compreendendo as pessoas, de estar entendendo o fluir da vida. Por isso eu sempre indico ser um momento para a gente agradecer, né? Porque a gente está ali reconhecendo o que a gente andou naquele ciclo, quanto a gente está mais perto da vida que a gente quer criar naquele ciclo. A gente está mais atenta às necessidades de quem está à nossa volta, então é o momento de ouvir mais, parar para ouvir, né? Lembrando que a fase ovulatória é uma das fases mais sutis do ciclo. Então, tem que estar bem atenta mesmo para perceber essas nuances. E elas geralmente, assim, essas energias, elas podem acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois da ovulação, tá? É muito comum. E aí a fase menstrual é uma fase passiva para dentro. Aí é o momento total mesmo de interiorização, o momento de entrar em contato com a gente, com o que é importante pra gente. E aí, como eu falei, é assim o momento de receber as respostas, né? De ter clareza do que é importante pra gente, do que a gente quer construir, independente da opinião alheia. Tá? Então, é isso. Mas assim, quando a gente está começando, é muito comum que a gente não tenha muita clareza, né? Eu sempre indico a gente fazer essa autoobservação por no mínimo 3 ciclos, tá? 3 a 4 ciclos aí a gente já consegue identificar os nossos próprios padrões, né? Porque como eu falei, embora exista aí esse padrão geral, cada mulher experiencia o ciclo de uma forma particular. Então, eu, por exemplo, na ovulação eu não sou ninguém, né? Não tem muito essa coisa de ficar compreensiva com as pessoas, não. Mas um pouquinho depois, quando passa ali a ovulação, que é o meu início da fase pré-menstrual, eu sinto essa energia bem clara. Essa vontade de encontrar com as pessoas, de ter contato com as pessoas, de mandar mensagem para as amigas dizendo que eu tô com saudade. Então, se você é minha amiga, provavelmente recebeu uma mensagem. Diga, não, eu não faço só na fase ovulatória, claro que não. Mas é bem claro esse movimento, tá? Mas fica tranquila, porque aos poucos você vai ter clareza. Você continuar aí no processo de autoobservação, você vai ter muita clareza disso. Pode ter certeza. Vamos ver o que a Joyce falou aqui. A Joyce falou que costuma ter um dia mais irritadiça, um dia mais sensível, varia um pouco. Mas é certo, eu vou ficar mais introspectiva e querendo organizar mais meus planos. Organizo muito a casa também nessa fase. Organizo muito a casa também nessa fase. Exato. Isso também é bem comum, né? Rola muito esse movimento. Eu tive uma cliente que na fase pré-menstrual ela tinha muito esse movimento assim de organizar a casa, né? De organização, de limpeza. Limpeza não no sentido de limpeza, de limpar a casa, mas de estralhar, sabe? Jogar fora aquilo que não presta mais, ou então separar algumas coisas para doar, enfim, coisas que a gente não tá usando. É muito esse movimento de destralhe, né? De mandar embora o que não tá servindo mais. E aí, tanto na casa quanto na nossa vida, nos nossos planos pessoais, né? É bem comum mesmo. Legal. O que Carla tá falando aqui? Eu me perdi nas minhas anotações sobre o ciclo, mas o que você falou fez sentido. É,
As anotações, assim, para o início, para quem está começando, eu indico fazer, escrever mesmo, né? Porque escrevendo a gente depois consegue ter clareza, né? Consegue ter uma clareza maior. Se a gente fica só ali na memória, às vezes a gente perde algumas sutilezas. E aí eu acho importante, como eu falei, pelo menos por 3 ciclos escrever mesmo. Ter um caderninho ali para você escrever. Eu gravei uma aula algumas semanas atrás, onde eu falei como você identificar seus próprios padrões. E aí ficou bem legal, porque aí eu mostrei mais ou menos como a gente anotar. Não precisa ser uma anotação muito minuciosa, sabe? Não. Vamos mandar embora esse perfeccionismo. O importante é você perceber. Perceber ali como é que foi aquele seu dia, se fazer algumas perguntas, como você estava se sentindo mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E aí, a partir dali, você criar um vocabulário próprio das suas energias para facilitar essa identificação. Então não se preocupa assim, se por exemplo, eu comecei a fazer e aí no meio do ciclo eu passei uns dias sem fazer e aí, enfim, não tem problema, sabe? De repente você passa 3 dias sem fazer e você pega uma ideia do que aconteceu naqueles 3 dias, sabe? Não precisa de perfeccionismo. É importante a gente entender que o mais importante disso tudo é a gente usufruir dessa ferramenta, né? A gente ter consciência e usufruir dessa ferramenta. Então, vai seguindo aí, continua com as anotações, perdeu um dia, perdeu 5 dias, não tem problema. O importante é continuar aí na jornada. A Joyce falou aqui isso, deixar aí o que não serve mais. Separei várias coisas para doar. É bem comum, né? Esse movimento mesmo da fase pré-menstrual. Legal. Procura, Carla. Eu acho que o nome da aula tá como identificar seus próprios padrões. Eu acho que é alguma coisa assim. Aí é uma aula bem didática mesmo, né? Não é só esse bate-papo assim como isso que a gente está fazendo hoje. É mais uma aula didática. Eu mostro lá, mostro até no e-book lá que eu escrevi como fazer. Tá bom? Quem mais aí quer compartilhar a experiência aí com a fase pré-menstrual? Vocês percebem essa mente criativa? Vocês percebem que é um momento de surgimento de novas ideias, que é um momento de pensar nas questões de uma forma diferente? Vocês conseguem perceber isso? É claro isso para vocês durante a fase pré-menstrual? Compartilhem comigo. Quem mais está aí que quer compartilhar como é que é a experiência com a fase pré-menstrual? Aqui, sei lá, tá confuso esse Instagram, porque mostra que entrou não sei quantas pessoas, 13 pessoas, aí aqui fica mostrando 4, aí eu não faço a menor ideia quantas pessoas tem. A Joyce está falando que sim, que consegue perceber essa mente criativa. A Jéssica, seu nome, como é seu nome? Jess Dantas. Quero voltar a ter, tirando o anticoncepcional. Que eu ia te perguntar? Você quer voltar a ter o quê? Essa consciência? Porque é uma pergunta que eu recebi já aqui, né? Como é que funciona para quem toma anticoncepcional. E, naturalmente, o anticoncepcional, ele regula, né, mais essa variação hormonal aí do ciclo. Mas existem vários relatos de mulheres que, mesmo tomando anticoncepcional, continuam percebendo a ciclicidade. Então, que é algo para além do físico, para além da variação hormonal física, né? Inclusive, eu tô pensando seriamente em voltar a tomar anticoncepcional alguns meses, enfim,
por questões pessoais aqui relacionadas à endometriose. E eu acho que vai ser bem legal até. Depois eu fiquei pensando, porque eu tinha um pouco de resistência, sabe? De voltar a tomar. Mas tô com essa ideia na cabeça e aí eu fiquei pensando que pode ser até bom, né? Pra eu justamente sair do lugar de ouvir pessoas me falando como é que é e vivenciar isso também, né? Perceber em mim como é que isso vai acontecer. Então pode ser interessante também por esse lado. Não é por isso que eu tô pensando em voltar a tomar, mas pode ser interessante, né? O lado bom, né? De tirar disso aí. Mas realmente, né, quando a gente não tem nenhum hormônio extra, né, a gente deixa ali o ciclo fluir naturalmente, fica mais fácil de perceber essas variações, mas não impede, tá? Inclusive eu já ouvi relatos de mulheres sem útero e que continuam percebendo a ciclicidade. Então, só pra gente saber que não é só o físico, não é só hormonal, né? Tem muito mais coisa acontecendo aí. A Tiara, isso, Tiara tá falando que fica muito mais sensível e sensitiva, maior conexão com tudo, né? O que é ótimo, né? O que é ótimo porque muitas vezes a gente passa, principalmente assim, fase pré-ovulatória, né? Que a gente tá com esse foco aí no externo, no fazer, no agir, no realizar tarefas, a gente esquece um pouquinho dessa conexão. E aí a fase pré-menstrual é o momento de reconectar, né? E é muito importante. Aqui, ó, a Carla tá falando que parou o anticoncepcional faz 3 meses e achou as variações emocionais mais profundas e intensas. Achou diferente. Sim, sim. Porque, querendo ou não, ele dá uma regulada aí na variação hormonal, né? Que é uma das coisas, né? O físico é uma das coisas aí, mas tá falando de variações emocionais, né? E sim, é natural que isso aconteça, mas não não é uma verdade, digamos assim, de que quem toma anticoncepcional não percebe variações, porque eu já ouvi vários relatos que percebe sim. Quem mais quer compartilhar alguma coisa? A gente só precisa estar mais atenta, né? Tá mais atenta, com essa maior consciência, né? A Carla, até que eu queria compartilhar com você é o seguinte, assim, eu indico, né, que nesse primeiro momento você continue anotando, mas não é algo que você vai precisar fazer para sempre, mas pode, se você quiser, se você gostar desse momento de parar para se observar, para anotar, também é um momento legal, um momento de autocuidado, mas não é uma necessidade, porque a ideia é você criar esse hábito, né? Esse hábito de estar se observando, esse hábito de estar se percebendo, esse hábito de estar consciente. Então vai chegar no momento que você já vai saber, sabe? Já vai ser natural. Você vai estar muito consciente das suas fases, muito consciente das suas energias. E aí você vai tomar decisões com tranquilidade, assim, com base nisso, sabe? Eu hoje, por exemplo, não anoto mais diariamente, né? Agora, se eu realmente voltar a tomar o anticoncepcional, aí eu quero voltar a anotar, pelo menos por uns 3 meses, aí justamente para perceber essas diferenças, né? Mas é algo que vira um hábito, né? É estar consciente. Estar consciente das nossas energias. E aí serve para tudo, porque vai servir para o ciclo menstrual e vai servir para os ciclos da vida, né? A proposta é justamente você estar mais consciente. É isso. Por isso que eu resolvi mudar meu nome aí e me identificar como coach de produtividade para mulheres conscientes, né? O ciclo menstrual é uma ferramenta que eu uso por aqui para essa consciência, para esse autoconhecimento. E aí, mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Temos um tempinho ainda, alguns minutinhos pra gente conversar. O que vocês acharam dessa ideia? Ui, mexi aqui. O que vocês acharam dessa proposta, então, de pegar um tempo ali na fase pré-menstrual pra gente fazer as perguntas,
Então, é o momento ali de fazer perguntas, pegar essas mensagens, aquilo que deixa a gente irritada, algum problema que a gente não está conseguindo resolver, algum projeto que a gente está se sentindo empacada. Então, é o momento de escrever, anotar tudo. E aí, num outro momento, quando mais pro final, quando no início da fase menstrual, é o momento de se abrir para receber. E aí, se abrir para receber todas as respostas possíveis e aparentemente impossíveis. E aí foi muito interessante, viu? Porque eu fiz um curso de finanças há um tempo atrás e eu recebi uma pulseirinha aqui, que eu guardo ela comigo, que fala: eu vivo num mundo, não sei se vai dar para vocês lerem, eu vivo num mundo de infinitas possibilidades, né? E faz algum tempo que eu realmente vivo nesse mundo de infinitas possibilidades, é uma realidade para mim. Então, mesmo que existam alguns sonhos que eu ainda não concretizei, mas eu cada vez tenho mais certeza de que eles vão acontecer, né? Na verdade, que eles já estão acontecendo, eles já estão sendo orquestrados e que cada passinho que eu dou são importantes para esse sonho virar real, digamos assim, né? E aí, hoje, não sei por que, eu recebi uma outra pulseira igual, do mesmo curso. Esqueceram, acho que tinham me mandado e eu recebi uma outra pulseira igual e eu achei maravilhoso, né? Porque é justamente algo que eu ia falar um pouco hoje, sobre a gente se abrir para receber as infinitas possibilidades de respostas, né? Que em alguns momentos a gente não está aberta. E realmente viver nesse mundo de infinitas possibilidades, sabe? Se abrir para viver nesse mundo de infinitas possibilidades. De sair um pouco desse senso comum, né? Que é tão em cima do lugar do impossível, do que é difícil, do que não pode, do que pouca gente consegue, né? E entrar nesse lugar do mundo de infinitas possibilidades. E aí eu recebi mais uma pulseira para me lembrar novamente disso. Foi muito legal. Então é isso, meninas. Mais alguma coisa que vocês querem compartilhar? Adorei esse bate-papo de hoje. Tem sido muito legal fazer esse bate-papo. Foi uma forma também que eu achei... Porque eu confesso assim que me exigir fazer lives toda semana era algo que não estava me fazendo muito bem, sabe? Mas eu acho que eu consegui encontrar um formato que eu tô curtindo. Então, ao invés de fazer toda semana uma aula que eu tivesse que parar para preparar e tal, eu entrei nesse lugar aí. Então, a semana, tipo, fase pré-ovulatória ou fase ovulatória, eu preparo a aula mesmo, né? E aí, quando eu tô na fase pré-menstrual, a gente bate esse papo aqui, que é uma coisa mais descontraída, não preciso estar me preocupando com preparar a aula, né? Só mais de entrar aqui, da gente trocar ideia mesmo. Na fase menstrual, por exemplo, estou fazendo a cicloterapia, que é para, né, fazer uma avaliação daquele meu ciclo junto com vocês, a gente trocar ideia sobre isso. Então esse formato, pelo menos nesse momento, tá interessante. Tá legal, vamos ver aí como é que desenrola. Então é isso, meninos. Acho que ninguém tem mais nada para compartilhar, né? Semana que vem a gente chega por aí. A cicloterapia não é algo marcado, né? É algo que na hora que me dá vontade ali eu entro aqui ao vivo e a gente troca ideia. Enquanto eu lavo a louça, a gente troca ideia. Tá bom? Obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilharem a experiência de vocês comigo. É sempre muito importante, é sempre um crescimento, né? Eu entender e perceber como cada mulher é única mesmo, como cada mulher vivencia o ciclo de uma maneira única e é muito massa pro projeto também, tá bom? Beijo enorme e até breve. Tchau.